a gente se arrepende verdadeiramente, pede ao Senhor perdão, Deus concede. E ele falou isso aqui. Ele viu o coração de Josias. E Josias começou a buscar ainda na sua juventude. Ele era novo, ele tinha 16 anos de idade, era um adolescente, quando ele começou a buscar, né? Trazendo para nós hoje, o que significa buscar a Deus, conhecer a Deus, sua santidade, seus propósitos e de ser dirigido por Deus. Quero deixar essa reflexão para vocês. O que significa conhecer esse Deus para vocês? Qual é o propósito do Senhor para a sua vida, para a minha vida? O que é ser dirigido por Deus? Será que quando a gente acorda, agradecemos a Deus, Senhor, obrigado, porque a palavra de Deus diz lá em Salmo, eu deitei, dormi, acordei e levantei, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos agradecido a Deus, porque nós estamos em pé. Somos agradecidos a Deus, porque nós temos a palavra de Deus hoje em nossas vidas. Estamos agradecidos a Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós para nos orientar, para nos ajudar. A lição de hoje, ela fala muito sobre agradecimento, sobre o conhecer a Deus, de buscar ao Senhor, de ter fé e obediência. E será que nós estamos buscando a santidade do Senhor? Aos seus propósitos, de ser dirigido por Ele? Vamos ver lá em Salmos 105, de 1 a 4. Salmos 105, de 1 a 4. Vamos lá. Deem graças ao Senhor, proclamem seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. E aqui, recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Vai até o 4. Nós temos buscado o Senhor e o seu poder? Nós temos buscado continuamente a sua presença? No versículo 4 aqui do Salmo 105, 4, se você puder colocar para mim. Salmo 105, 4. Olha lá. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Nós temos recorrido sempre ao Senhor, seja nas horas alegres e sejam nas horas tristes, seja na hora da bonança, seja na hora do conflito. Busquem sempre a presença do Senhor. Obrigada, Tiago. Nós temos buscado ao Senhor, buscado a sua presença em todo o tempo. O mundo hoje aí tem buscado a Deus. Nós aqui temos buscado ao Senhor. Temos conhecido, feito com que Deus seja conhecido entre os povos. Nós temos visto seus feitos em nossas vidas. Estamos falando desses feitos do Senhor para outras pessoas. Temos orado pelos missionários que estão no mundo afora. Aqui ele fala, cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Nós temos louvado, adorado, agradecido ao Senhor, cantando louvores a Ele. Nós estamos falando de todas as suas maravilhas. Temos falado para aqueles que estão afastados do Senhor, que não conhecem a sua palavra, ou até mesmo dentro da nossa casa, nós temos falado de todas as suas maravilhas. Nós temos nos gloriado o seu santo nome, né? Alegrar-se o coração dos que buscam ao Senhor. Alegrem-se, sejam alegres por estar buscando ao Senhor. Mas
esse Salmo 105 que o autor aqui da revista coloca é muito interessante. Ele colocou só o 105:4, mas eu quis destacar o 105, do versículo 1 ao 4, para mostrar a grandeza do Senhor, do que Ele tem feito nas nossas vidas. Um outro destaque é que Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, como está lá registrado em 2 Crônicas 34:2. Ele não se desviou nem para um lado nem para o outro, ele simplesmente olhou para o Senhor. E em 2 Crônicas 34, de 3 a 4, ele diz assim, que no 12º ano, ou seja, aos 21 anos, Josias resolveu acabar com a idolatria no reino. Josias foi um dos últimos reis de Judá, antes do exílio, na Babilônia. Serviu a Deus e tentou eliminar a idolatria do seu reino. Quer dizer, aos 21 anos, ele resolveu fazer uma limpeza ali, quebrar, queimar, né? É interessante que ele, ao acabar, ou pelo menos tentar acabar com aquilo, né? Ele conclamou, né? Ele falou, vamos tirar isso daqui, porque isso não provém do Senhor. Lá na revista, na página 41, nós falamos aqui sobre a restauração do templo. Vamos falar sobre a reforma, né? Do templo. A reforma, ele reparou e restaurou o templo do Senhor em Jerusalém. Vamos ler lá, 2 Crônicas 34:8. 2 Crônicas 34:8. Aí ele voltou lá, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, o governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. E tinha que ter recursos, né? Precisava de recursos. Nós lemos aqui, né, os recursos para a obra. A reforma não só em Judá e Jerusalém, mas em outras regiões de Israel. Bem pode ser estimulado as ofertas que custearam tal obra, né? E a gente pode ver aqui, eles teve os recursos logo em seguida, né? E também teve a supervisão da obra, né? Nós vimos aqui a supervisão da obra. Então vamos colocar lá, Tiago, para mim, em 2 Crônicas 34, do 9 até o 13. Deixa eu botar aqui. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Uquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés, de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros, aos construtores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Joate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Vocês podem observar que houve um planejamento. Não foi de qualquer jeito. Teve recurso para a obra? Sim. Mas só que também tinham pessoas designadas para receber, pessoas designadas que foram pagas para fazer a construção, né? E não era qualquer um. Foram escolhidos, houve um planejamento, houve uma organização,
né? Josias, depois de quebrar o poste da deusa Zerá, imagem de esculturas e de fundição, também queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Essa restauração do templo, mais ou menos em meados de 622 a.C., era parte do processo contínuo de reforma que Josias havia iniciado. E o que Josias fez? Enviou homens para fazerem conserto no templo, né? Como Safã, Maacéias, governador de Jerusalém, e Joás, o cronista. Aqui é o conselheiro, que a gente chama aqui de conselheiro do rei. E foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro para que fossem feitas a reforma, né? Os carpinteiros, os construtores, né? Que eram homens honestos, como nós lemos aqui. Outro destaque é que chegaram também contribuições de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel. Observação: atentarmos para não só ter a planta, o material e recursos. Tudo tem que ser bem administrado e executado fielmente. A dedicação à obra e também a sua boa organização do serviço. Isso tem sido relevante em todas as áreas de atuação na igreja? Isso tem sido relevante? Esse planejamento, essa organização, essa administração e a execução tem sido fielmente feita? Aí eu trazendo, não só para a igreja, mas também para a nossa vida, quando a gente tem que fazer algum planejamento, alguma coisa. Será que não está estourando o cartão de crédito aí? Se eu tenho um recurso e vou fazer uma reforma na minha casa, ou qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, que você tem um recurso, você vai pagar primeiro a sua dívida ou vai fazer outra coisa? Porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do Senhor. E nós temos que ser bons mordomos daquilo que o Senhor entrega em nossas mãos. E nós temos sido bons mordomos daquilo que a gente entrega em nossas mãos? Porque aqui está falando da construção do templo. Mas eu vejo assim também que eles fizeram um planejamento. Tinha todos os recursos. E eles entregaram de acordo com a capacidade de cada um. Entregaram aos carpinteiros e aos construtores. Pagaram para eles fazerem a obra. E fizeram a obra honestamente, fielmente. Aí eu faço a pergunta: nós temos feito isso? Nós temos sido bons mordomos na nossa casa? Nós temos sido de bons mordomos na igreja? Nós temos sido bons mordomos aos nossos vizinhos? Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor? A nossa vida tem sido relevante diante do Senhor? Lá no tópico 2 da revista, né, ele diz assim: a descoberta do livro da lei, né? Está lá em 2 Crônicas 34, 14. 2 Crônicas 34, 14. Ele diz lá: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias achou o livro, né? E aí na revista diz assim: ninguém tinha ouvido falar dessa lei. Está lá na página 41, no tópico, no número 2, na letra A. Pela reação de todos, fica evidente que a lei havia sido negligenciada. Moisés ensinou que a lei deveria ser lida na festa dos tabernáculos. Está registrado lá em Deuteronômio 31, de 9 a 13. Lembremos que Esdras enfatizou a importância da leitura da lei de Deus, cumprindo ao pé da letra a ordem de Moisés. Está registrado lá em Neemias 8, de 1 a 3. E que Paulo insistiu com Timóteo, em 1 Timóteo 4, 15. Aí, antes da gente
passar para a letra B aqui, aqui tem um tópico do autor. Em minha casa, na igreja, a Bíblia é sempre ouvida por todos? Homens e mulheres e pequenos têm meditado nela dia e noite, como o homem feliz do Salmo 1? Nós temos feito a nossa devocional junto com a nossa família. Ah, mas o meu filho trabalha, ele sai cedo. E quando ele volta? Um pouco antes de dormir. Você tem ajoelhado no quarto do seu filho e da sua filha? Que a gente, no caso aqui, tem gente que só tem filho homem, né? Tem outros que só tem filha mulher. Mas tem ajoelhado no quarto dos seus filhos? Vocês têm ajoelhado no quarto dos seus netos? Ah, mas eu não vou sempre lá. Mas quando você vai dormir, você clama ao Senhor pela vida dos seus netos? Pela descendência dele? Consagrando o Senhor a vida deles? Porque é tão fácil, né? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu não orava. Eu orava pelos meus filhos, mas não orava pelo casamento deles. Até que um dia um senhor falou: não, tem que orar pelo casamento deles. Mas eles são pequenos. Tinha 8 anos, a outra tinha 10 anos. Não, ore. Ore, peça a Deus um bom varão, uma esposa virtuosa. E aqui ele fala: em minha casa, na igreja, a Bíblia é sempre ouvida por todos? Homens e mulheres e pequenos? Tenho meditado nela de dia e de noite? Nós temos meditado na palavra do Senhor de dia e de noite? Né? E essa descoberta do livro da lei, né? Essa reação dos ouvintes que ficaram assustados. Vamos ler lá, Deuteronômio 31, de 9 a 13. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. E os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra que tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Será que nós temos feito isso? Coloca lá para mim 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Bota o 16 para mim. Atentem bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Então, Moisés falou lá para que lessem a palavra do Senhor. Para que quando aquele povo, os avós, os pais, os bisavós morressem, aquela outra geração pudesse continuar a passar a palavra de Deus, né, a lei do Senhor para outras gerações. Eu não me lembro qual é o livro agora, mas eles falam lá que ensinar em pé, andando, caminhando, deitado, sentado, falando dessa lei, falando da palavra de Deus. Nós temos feito isso?
Na letra B aí da revista, a reação dos ouvintes. Safã deu relatório ao rei sobre o andamento da obra e leu o livro da lei perante o rei, né? Aí colocou aqui. A lei aqui, mais provavelmente, seria o livro de Deuteronômio. Não está afirmando, é provavelmente, que se especifica os termos da aliança de Deus com Israel, enumera as bênçãos de quem guardar a aliança e as maldições que atingirão a quem não guardar. Está lá registrado em Deuteronômio 28, de 1 a 68. Josias, ele ficou o quê? Horrorizado, porque teve conhecimento pleno do pecado e da infidelidade do povo de Deus. Bota lá Romanos 3:20. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei mostra a consciência que nós temos, te revela, ela te rasga e mostra a lei, mostra o pecado. Diz que quando Jesus veio, já falavam que não, você está querendo destruir a lei. Não, ele veio cumprir a lei. Porque a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, você está cumprindo a lei toda. Você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar. Porque quando você se ama, você se gosta, você não quer o mal para você. Por que você vai querer o mal para o outro? Você está amando a Deus sobre todas as coisas, é Ele em primeiro lugar. Nós temos feito isso? A lei, ela aponta, ela mostra, ela revela o pecado. E por isso que quando nós lemos aqui, o rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Porque realmente não estava se cumprindo aquilo que estava escrito na lei. E essa lição aqui, ela mostra, né, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos, temos que tomar esse cuidado. E lá na letra C, na revista, lá no finalzinho, o Conselho de Deus, Josias imediatamente mandou oficiais consultarem o Senhor. Está lá registrado em 2 Crônicas 34, 21. 2 Crônicas 34, 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Continua. Pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com o que tudo está escrito neste livro. Outra vez o Senhor usou o ministério da profetisa Hulda para orientar os que o buscaram. Aí, raramente você vê uma profetisa, né, na Bíblia. Você vê muitos profetas, mas profetisas são pouquíssimas. E lá em 2 Crônicas 34, 24 e 25. 2 Crônicas 34, 24 a 25. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Então, Josias foi consultar o Senhor, né? E usou a profetisa Hulda para que se falasse sobre essa lei.
O interessante é que a gente pode notar aqui também que os antepassados, né, no caso, os nossos pais, como ele diz ali, não guardaram a palavra do Senhor. Outro destaque que se faz é que Josias será sepultado em paz, que a destruição e o exílio para a Babilônia não ocorrerá durante a vida de Josias. Vamos ler lá, porque nós lemos aqui, mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Lá em que ele diz aqui, ó, na partir do 26, vamos ler lá a partir do 26. Digam ao rei de Judá que os enviou para o Senhor consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim. Rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar. Só uma paradinha aqui. Essa desgraça vai acontecer já, a gente já vai ler na próxima lição, né? Que enquanto Josias estava vivo, todo mundo obedeceu ao Senhor. Mas quando Josias morreu, eles desobedeceram ao Senhor, fizeram tudo o que não era para ser feito, e a desgraça veio sobre Israel e também sobre Judá, o que Judá ainda foi pior. Vamos continuar lá. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá e todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Aqui ele não está fazendo separação de pessoas, independente de ser simples ou pobre ou rico. Para todo o rei, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Continua. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita neste livro. Para aí. Então, Josias convocou todo o povo. Todo o povo foi convocado a fazer essa renovação da aliança, né? Eu parei aí no 31, porque eu vou dar sequência já à lição. Então, Josias, ele convoca, né, ao povo, às autoridades de Judá e de Jerusalém. Ele leu em voz alta as palavras do livro da aliança. Josias impõe ao povo um compromisso de obediência à aliança mosaica que eles mantêm em todas as terras de Israel, tanto no reino do norte como no reino do sul. Isso enquanto Josias viveu, porque depois que Josias morreu, o povo caiu em desgraça. Josias renovou a aliança com Deus, né, e todos se comprometeram com a aliança, né? Uma observação que está na revista aí, na página 42. Porque, apesar de Josias ter se arrependido e o povo renovado a aliança, ainda aconteceu tanto mal. O profeta Jeremias, que viveu nessa época, comentou como Judá não levou a sério o fim do reino do norte. O reino de Judá viu
o reino de Judá viu o fim do reino do norte. Ele foi alertado, né? Israel, né, que diz aqui, Judá não levou a sério o fim do reino do norte, que é Israel, e não foi sincero com Deus. Porque depois que Josias morreu, eles não foram sinceros. Eles viram o que já tinha acontecido no reino do norte. Daí trazendo para nós hoje, se você comete um erro, peça perdão ao Senhor, mas cometeu o erro novamente, isso traz para nós hoje. Aí tem um ditado popular, se cometeu o erro 2 vezes, já não é só erro, é burrice, né? Já se torna burrice. E eles viram, e trazendo para nós hoje a obediência, a fé, a disciplina em obedecer à palavra do Senhor, a ir buscar ao Senhor, né? E hoje nós temos aqui a palavra de Deus para nos orientar, para nos ajudar. E será que nós temos colocado isso diante do Senhor, os nossos problemas, as nossas aflições? Vamos ler lá Jeremias 3:10. Jeremias 3:10. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Isso aconteceu depois que Josias morreu. Enquanto Josias estava vivo, né, todos seguiram. Só que não foi de todo o coração, né? Está ali, ó, Jeremias 3:10, ele fala, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. É por isso que eu sempre bato na tecla. Deus, ele olha para o coração, e é para o coração que ele... A prova está aí em Jeremias 3:10, quando se confirma. Ele não voltou para mim de todo o coração. Foi com fingimento. Deus sabe o que acontece no coração da gente, o que a gente pensa, o que a gente sabe. Oi? Pode colocar. Isso aqui me fez lembrar uma coisa. A repetição de palavras do livro, da Bíblia. Ensinar o seu filho no caminho que deve e não se desviará dele. Às vezes a gente fica assim pensando, poxa, por que será que meu filho está fora da igreja? Eu ensinei a ele a palavra, mostrei. Só que quem conhece o coração é Deus, né? E também o tempo é dele. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Às vezes estamos orando por vizinhos, filhos, pais. Tem pais que os filhos vêm à igreja, mas os pais não. Estamos orando pelos nossos irmãos de sangue, na fé. Estamos orando pelos nossos vizinhos que ainda não conhecem, parentes, amigos, pessoal do trabalho. E orando, e orando. Aí eu vejo essa criança aqui, colocando a sua oferta. Será que nós também temos feito isso diante do Senhor? Porque Jesus fala, né? Deixai vir a mim as criancinhas, que delas será o reino dos céus. É a pureza de coração. E será que nós estamos sendo puros de coração também diante do Senhor? Nós acabamos de ler aqui Jeremias 3:10. E o que a gente aprende aqui com o rei Josias? Ele acreditava que grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus. Precisamos de ter fé e convicção. Então, o que a gente aprende aqui com o rei Josias? A convicção, a ter fé. Saber que há grandes transformações, né? Elas são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus e quando nós colocamos Deus no centro. Nós temos feito isso? A lição hoje nos mostra
essas transformações. Ele estava fazendo o que a lei mandava, dizia. Deus olhou para o coração dele. Tanto que quando ele morreu em paz. Ele não viu a desgraça de Judá. Aí vamos lá para a celebração da Páscoa. Que está lá na página 42, no tópico 4. Josias deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Essa celebração da Páscoa, né? Vamos ler aqui na revista. Em seus esforços para trazer o povo de volta a Deus, Josias considerava Israel como um todo. Não era uma parte, era um todo. Quando destruiu os altares e os objetos idólatras, aí está aqui destacado, purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, até Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Segundo Crônicas 34, 5, 6. Chamava os sobreviventes do Reino do Norte para participarem nas festas. Está lá registrado, no segundo Crônicas 34, 9, 13, e também no segundo Crônicas 35, versículo 3 e 18. Todo esse empenho em restaurar a união do povo de Deus faz parte da filosofia de Crônicas e do apóstolo Paulo, que previu que todo Israel será salvo. Está lá em Romanos 11, 26. E no tópico 1, fala lá, os preparativos, né? Houve uma preparação, né? Houve uma preparação aí. Os cultos a Deus no templo, na igreja ou onde quer que seja, não podem ser realizados de qualquer jeito. Observe como Josias agiu ao preparar a Páscoa. Antes de mais nada, eu quero dar... Coloca para mim Romanos 11, 26, que eu esqueci de falar uma coisinha aqui. Aqui fala sobre o remanescente, é Jesus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, né? O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Fica demonstrado claramente que Deus é fiel para cumprir as promessas salvíficas que fez ao seu povo. Ele é fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir, e ele diz lá: todo Israel será salvo. E para nós hoje, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom. Ele é fiel, ele não falha. A gente erra, a gente chega para ele, pede perdão, ele estende a mão, ele mostra a direção, a paz no seu coração, e você continua seguindo. Lá na frente a gente cai de novo, pede perdão, ele nos levanta, ele nos restaura, e a gente continua caminhando. E sempre buscando a orientação dele, sempre. Independente se você é rico, se você é pobre. Ele não tem prazer que o ímpio pereça, mas que todos venham a ser salvos. Jeremias fala lá, Jeremias ou Ezequiel, não lembro direito que ele fala, ele não tem prazer em destruir o ímpio. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Lá em 2 Timóteo também fala, ele quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E ele é fiel para cumprir as promessas salvíficas do seu povo. Né? E aí, ele vai falar sobre os preparativos. Lá na letra A,
ele mandou preparar conforme os preceitos de Davi e de Salomão, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Na letra B ele fala assim: estabeleceu sacerdotes em seus cargos e animou a servirem na casa do Senhor. Está lá em 2 Crônicas 35:2. 2 Crônicas 35:2. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Então, ele estabeleceu os sacerdotes em seus cargos. Lá em 2 Crônicas 35, 3-6, ele organizou o serviço dos levitas, de 3-6. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo como um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Houve uma organização do serviço. E aqui também providenciou de boa vontade, como os príncipes dos animais, para a festa da Páscoa e para as demais ofertas. Está lá em 2 Crônicas 35, 8 e 9. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel. Os administradores do templo deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. O 9. Também Conanias, com seus irmãos Semaías, Natanael e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. Então também providenciou de boa vontade, os animais para a festa da Páscoa. No número 2 aí da lição, ele fala assim na página 43, a celebração. Não se celebrava em Israel uma Páscoa semelhante a essa desde os dias do profeta Samuel. Está lá registrado em 2 Crônicas 35, 17 e 18. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias. Com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que estavam ali como o povo de Jerusalém. A Páscoa era a comemoração anual do Êxodo, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito. Uma coisa que me chama a atenção, que esses preparativos que eles fizeram, os cultos a Deus não podiam ser realizados de qualquer jeito. Houve um planejamento. Josias relatou como deveria preparar essa celebração. Ele especificou como deveria ser, e nós lemos aqui, Aí a revista aqui fala assim: para o primogênito ser salvo da morte naquela noite, o sangue do cordeiro tinha que estar nas batentes das portas das casas. Para o pecador, está protegido no juízo, tem que estar confiante que o sangue do Cordeiro de Deus já cobriu o seu pecado. Tem que haver aceitação pessoal e individual. Só que, trazendo para nós hoje, Jesus fez esse sacrifício por nós. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Aquela cruz está lá. Estava lá, está vazia. A sepultura está vazia.
Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vivo está. E com ele reinaremos quando ele voltar. Agora que a gente sempre lembre daquele sangue derramado naquela cruz, foi por amor a mim e a cada um de nós que está aqui. A gente tem que se lembrar daquela cruz sempre. Que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não tinha pecado nenhum. Mas o amor de Deus por nós é tão grande, é tão maravilhoso, que ele entregou seu filho para morrer naquela cruz para nos salvar. Porque ele ama de uma maneira incondicional. E essa lição de Josias nos mostra como Deus tem sido fiel até hoje. E lá no tópico 5 fala-se da morte de Josias, né? Vai falar sobre a morte de Josias, que está registrado lá em 2 Crônicas, né? 35, de 20 a 27, né? Faraó Neco do Egito passou pela Palestina a caminho da Assíria e enviou interessante mensagem a Josias: que tenho eu contigo, o rei de Judá. Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Mas vamos ver lá, 2 Crônicas 35, de 20 a 27. 2 Crônicas 35, de 20 a 27. Depois de tudo o que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual eu estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus, para estar comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos teus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. E eles o tiraram do seu carro e colocaram em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. E estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos nas coletâneas de lamentações de Jeremias. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, dos seus antepassados, dos seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, e todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Aí uma coisa interessante, que o rei Josias, né, como nós lemos aqui, ele foi morto no Vale do Megido, quando tentava retardar o avanço do rei Neco, do Egito. Ele estava marchando para lutar em Carquemas, ou Carquemis, como nós lemos ali, junto ao rio Eufrates. Isso aconteceu no ano de 609 a.C. E aqui, uma coisa que eu achei interessante, a falha de Josias de não dar ouvido às palavras de Neco, que havia falado da parte de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Ele não fala só conosco, Ele usa às vezes até uma outra pessoa, que talvez não faça parte do reino, não conhece a palavra,
E às vezes eles são usados e o Josias não se atentou para isso. E ele foi avisado antes. Ele foi avisado antes. E aí está aqui. A falha de Josias de não dar ouvido às palavras de Neco lhe havia falado, da parte de Deus, registrado lá em 2 Crônicas 35, 22, contrasta com a atenção que ele deu ao livro da lei e às palavras da profetisa Hulda, que está registrado em 2 Crônicas 19, de 26 a 27. Aqui Deus falou por intermédio de um rei egípcio, alertando Josias contra interferir em uma guerra entre a Babilônia e o Egito, né? Lá em Provérbios 26, 17, diz assim, bota lá para mim, Provérbios 26, 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia, né? Aqui no meu diz assim, quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Né? E aí a gente fica assim pensando, meu Deus, ele acabou se metendo numa situação que não era para ele se meter. E ele foi avisado, né? Na conclusão, aqui na página 44, diz assim, Josias buscou ao Senhor. Isso garantiu a orientação e a bênção de Deus para o seu reino. O nosso serviço só é válido e abençoado quando o nosso relacionamento com Deus está correto. Sigamos o exemplo dos macedônios. Está lá em 2 Coríntios 8, 5. Josias foi atento à palavra de Deus. Restaurou os antigos valores do culto no país, revendo o que Moisés, Davi e Salomão haviam estabelecidos. Devemos restaurar os valores da igreja original em Atos, quando os cristãos estavam unidos e tinham tudo em comum, registrado lá em Atos 2, 42 a 47. Josias deu exemplo ao povo. E aí faz a pergunta, o nosso testemunho de vida na profissão, na escola e entre os vizinhos é tal que anime os outros a buscarem a Deus? Né? Josias entendeu a importância da união. O Senhor Jesus orou também pela união do seu povo. Está lá registrado em João 17, 20 a 21. Portanto, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí aprendemos que Deus nos chama para sermos comprometidos e obedientes à sua palavra, né? E eu quero deixar aqui em Tiago 1, de 22 a 25, a observar o cumprimento e a obediência, um coração adorador, né? A palavra de Deus como bússola infalível. A palavra de Deus é uma bússola infalível. E eu quero só deixar aqui o senhor já colocou aí para mim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, e será feliz naquilo que fizer. E é isso aí que eu quero, é essa palavra que eu quero deixar, e que a gente possa não só ser ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, orando em todo o tempo, intercedendo em todo o tempo. Nós temos aqui o nosso grupo de oração das mulheres, algumas participam, outras não, mas com certeza, de alguma forma, sabe o que está acontecendo aqui. E que sejamos ouvintes, mas principalmente intercedendo pela salvação, pela igreja, intercedendo pelo nosso pastor, que ele seja um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus, intercedendo para os louvores que são ministrados aqui, intercedendo pelos diáconos, intercedendo por todos os ministérios da igreja, intercedendo por aqueles nossos vizinhos que ainda não conhecem. Pode falar, irmão José? Eu queria só fazer uma observação. Pode falar. Eu
No final ele errou. Uhum. Dois erros, assim, bem interessantes, né? Primeiro, ele se aliar aos... Aos assírios? Aos babilônios. É. E o segundo erro dele foi não ouvir a palavra de Deus através... Da profetisa através de Nego, né? O Nego, quando alertou ele, né? E quando alertou, olha, o que eu tenho contra você? Agora, você fala assim, mas como ele aliado aos babilônios? Pois o Nego, o Egito, estava junto com os assírios, porque o reino do norte de Israel já estava invadido pelos sírios. Tá? E isso foi 100 anos, durou isso aí, 100 anos. E os sírios, ele estava lutando contra os babilônicos, né? Rio Eufrates, lá em cima, né? E o Egito foi para ajudá-los e passou um território ali. E o José ficou invocado com ele, falou, o que é isso, né? Tomou as dores e ele foi querer lutar com ele. Não. Aí ele disse aquelas palavras no 34, 21, né? Então, esse foi o erro. A prova disso, irmão, é que isso estava lá entre o reino do norte, mas no final das profissões nós vamos estudar. Os babilônicos invadiu depois, ganhou a guerra dos assírios e dos egípcios, né? E invadiu Judá. E levaram o povo de Judá preso. Cativo também. Foram para o cativeiro também. E uma coisa que o senhor alertou aí, e além desse erro dele, né? E como eu falei lá em Provérbios, se meter às vezes aonde não é chamado. Peraí, o que eu vou me meter onde não fui chamada? Ele está vivo, né? Por que ele se meteu numa guerra danada? Pegou ele uma flechada não sabe de onde que veio, morreu. E aí, por isso que eu fiz questão de mostrar lá em Provérbios, né? É a mesma coisa, um cachorro está passando e você quer pegar o cachorro pela orelha.